Gálatas 5, 22 ao 23, ao 25, diz, que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Bem, então também é o Espírito Santo que produz em nós a capacidade, de amar, de viver em paz, de ser longânimo, benigno, bondoso, fiel, manso, controlado. Sem o Espírito Santo, na hora que alguém pisa no tomate, se não tem o Espírito Santo, você faz bobagem. Mas com ele segurando os teus braços, aí você não faz o que estava pensando em fazer. Somente no trânsito, porque o trânsito é uma grande prova para muita gente. Hoje eu fui testado no trânsito, meu Deus. Jaraguá do Sul até aqui, quase 3 horas no trânsito, engarrafamento, mas graças a Deus tudo certo. Mas o trânsito é um lugar que a gente é muito provado, Principalmente algumas cidades que tem por aí. Florianópolis, quando eu vou lá, sinceramente, aquele povo é diferenciado, Eles são meio acelerados, Então, se tu não andar no ritmo deles, eles põem a buzina, Eles não têm dó nem piedade, Vamos lá. O Espírito Santo produz santificação. Assim como a regeneração, a santificação também é obra do Espírito Santo. Ainda que o cristão tenha sido feito participante da natureza divina, a velha natureza, só explicar aqui que existe a diferença da regeneração e santificação. Regeneração, quando nós nascemos de novo pela primeira vez, nós temos realmente um processo de novo nascimento, de arrependimento. Nós estávamos no pecado, vivendo aquela vida dissoluta, e de repente a gente tem realmente um encontro com Deus. O nosso espírito é regenerado. Acontece o cumprimento daquela profecia de Ezequiel. Deus tira o coração de pedra, nos dá um coração de carne, coloca o Espírito dele em nós, a gente passa por uma transformação, a gente é regenerado. É como se fosse recriado. Então essa regeneração acontece uma vez só. Mas depois existe o processo de santificação. E essa santificação ela é até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5 que nós seremos santificados no corpo, na alma e no espírito. Então sempre vai haver um nível de santificação mais alto no espírito, no corpo e na alma. Então, isso são coisas que a gente tem que ter em mente. O corpo que eu tenho hoje, não é o corpo que Jesus gostaria de vir buscar. Ele gostaria de vir buscar um corpo mais saudável. A mesma coisa é a alma, a mesma coisa é o espírito. Então, se eu desejar realmente colaborar com Deus e com o Espírito, a cada dia eu preciso me submeter a mudanças. Mudanças na alma, no corpo, no espírito. É um processo que não acaba nunca. Eu estou aí querendo cortar o tal do glúten, cortar o tal da lactose, É uma prova, E aí agora os irmãos montam uma pizzaria, como é que faz? Como é que faz para cortar o glúten? Então, são desafios, Mas são desafios, na verdade, a gente está o tempo todo querendo melhorar a alimentação, tomar mais água, fazer atividade física. São coisas que a gente precisa ter em mente, Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Ainda que o cristão tenha sido feito participante da natureza divina, a velha natureza do eu ainda está presente, tentando firmar-se e obter o controle de nossa vontade e de nossas ações.
Eu falava no culto lá em Tijuca, sábado, que nós muitas vezes nós somos redundantes na nossa oração. Porque a gente ora, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas quando Deus quer nos guiar para uma vontade que é diferente da nossa, aí pronto. Aí o eu já entra em cena, não, mas isso eu não quero, isso daí vai doer, isso daí vai me tirar do conforto, né? Isso daí vai mexer com alguma área da minha vida que eu não quero que mexa, né? Então, quer dizer, a gente está orando da boca para fora, porque se eu estou dizendo para a vontade dele ser feita, quando Deus quer que ela seja feita, eu tenho que me render. Tenho que deixar ele fazer o que ele quer fazer na minha vida, né? Por mais que vai mexer em alguma área, né? E sempre tem alguma área nova que Deus quer trabalhar. De tempos em tempos, Jesus vem, né? E diz assim, passamos para outra margem. Passamos para outra margem. Quando ele fala passamos para outra margem, se prepara, no meio vai ter a tempestade, né? A gente vai chegar do outro lado, mas sempre vai chegar lá faltando alguma coisa, ou ele tirou alguma coisa de nós, ou modificou alguma coisa em nós, sempre. Porque é um crescimento que não acaba nunca, né? Sempre um novo nível de fé, um novo nível de renúncia, um novo nível de conhecimento. Pretender simplesmente dominar este eu por meios próprios resulta em completo fracasso, né? Tentar se autocontrolar ou se autogovernar só na força do braço é fracasso certo, né? Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Não se pode esquecer que a natureza carnal é o grande obstáculo para a santificação, né? Nossa carne, a Bíblia diz que a carne luta contra o espírito contra a carne, né? Então, é uma guerra que infindável, né? Como diz uma música daquela Lume Eupídio, né? Até uma música que fala, né? Liberta-me de mim, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Uma guerra infindável, a letra da música diz, né? E é uma guerra realmente que só vai terminar no dia que nosso corpo for transformado, né? E cada um é bom, né, pastor? Cada um identificar esse ponto fraco do velho eu, né? Sim. O Nunes, no domingo, né? No domingo quase que o velho eu dele saiu assim, sabe? Que o auxiliar dele lá, que vai na selva, chegou bêbado, alcoolizado para trabalhar, né? Sim. E ele dispensou e o menino começou a incomodar ele, sabe? E ele falou, vai embora, eu tô te liberando, tu não... E não sei o que ficou, aí ele surtou, irmão, vaza daqui, porque... Aí eu já fui lá, opa, eu identifiquei o grito dele, né? Bravo, eu já fui lá, já meio que pra entrar no meio, porque assim, por pouquinho, né? Mas ele ainda falou, graças a Deus que eu me converti, senão tu tava com a parede. É um grande desafio. Nós homens, né, já devo ter falado para vocês que os homens são muito tentados pelo olhar, né? Então é uma prova que os homens são mais tentados que as mulheres, né? E uma vez um pastor foi perguntar para um pastor mais antigo, assim, tipo de 80 anos de idade, cabelinho branco, né? E daí, pastor, o senhor já está com 80 anos, já viveu tantas experiências, né? E como é que é? Diminuiu o desejo? Né? Não diminuiu. Mas é com 80, a gente pensa assim, quando eu tiver lá com cabelo branquinho, 80 anos, eu não vou sentir mais cobiça, eu não vou ter que mais cuidar com os meus olhares, né? Não, vou continuar cuidando e controlando para não pecar. Até 80, 90, sei lá, porque a carne, eu estou no corpo de carne ainda. E carne gosta de carne, né? Então é uma prova até a volta de Jesus, né? E cada um tem suas fraquezas. Às vezes o que muda a fraqueza de um é diferente do outro, né? Mas todo mundo tem, né? Algum tipo de fraqueza todo mundo tem. E essa santificação e luta contra a carne é até o último dia. Por isso que a gente precisa, então, se encher do Espírito, né? Só muda o tipo da fraqueza, né? Cada um tem a sua. O diabo tentou Jesus em três áreas diferentes lá no deserto. Jesus venceu as três, né? Só que o diabo não teve, né? A Bíblia diz que quando Jesus venceu as três tentações, os anjos vieram, serviram a Jesus, e já na sequência, a Bíblia vai dizer assim, ó, que o diabo foi afastado por um tempo. Por quê? Porque ele é o tentador, depois ele já vem de novo. Né?
Então, é assim, e não pense que Jesus foi tentado só ali, né? Jesus foi tentado no seu ministério inteirinho, né? E quando não era pelo diabo, era pelos fariseus, pelos escribas, por aqueles religiosos, né? O tempo todo sendo tentado, né? Não escapa nunca. É o Espírito Santo, a força do crente, que domina a nossa natureza carnal e que produz a santificação, né? Gálatas 5,16 diz, né? Digo, porém, andai no Espírito e não satisfarei a concupiscência da carne. Então, eu preciso me revestir do Espírito Santo e andar no Espírito, né? Permitir ser controlado por Ele, guiado por Ele. E aí, então, eu vou conseguir vencer os desejos da carne. E aí, lembrando que, segundo os especialistas, o jejum ajuda muito nesse processo aí. Então, o jejum de comida mesmo, né? A natureza do Espírito. O Espírito Santo não é apenas uma força ou uma energia, como algumas religiões e correntes filosóficas pregam. Ele é uma pessoa tão real e tão divina quanto o Pai e Jesus, tendo todos os atributos divinos, né? Mateus 28, 19, tem todos os atributos divinos, ou seja, ele, o Pai e o Filho são um. Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então aqui, o próprio Jesus deu ordem para que fossem feitos discípulos e que eles fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus colocou o Pai, o Filho e o Espírito Santo de igual para igual, né? Colocou os três juntos ali, né? De igual para igual. Em Atos 5... Vou ver aqui, Atos 5, versículo 3 e 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade, né? Aqui no versículo 4 vai dizer, né, que você não mentiu a homens, mas mentiu a Deus, né? E ali a história de Ananias e Safira, né, que são fulminados porque venderam uma propriedade e eles deveriam entregar o valor para os apóstolos. Naquela época a igreja tinha essa prática, né? Há quem diga que eles acreditavam que a volta de Jesus era iminente, né? Mas eles, não há como negar, a igreja primitiva era uma igreja extremamente generosa, né? Ali ninguém era dono de nada. Vendeu o terreno, entregava para os apóstolos administravam aquele dinheiro. Aqui, Ananias e Safira mentiram no valor, e a Bíblia diz que vocês não mentiram para homem, vocês mentiram, Pedro falando, né? Vocês mentiram para Deus. Aqui ele comparou o Espírito Santo com Deus, né? Por quê? Porque ele mentiu para o Espírito Santo, automaticamente mentiu para Deus. Porque o Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa. 2 Coríntios 13, 13, ali fala sobre a comunhão com o Espírito Santo, né? 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Isso aqui é considerado também a bênção apostólica, né? Que é feito em muitos cultos, né? Então, nós desejamos que as pessoas tenham comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo e Deus, aqui mais uma vez, né? Ele está junto com o Pai e com o Filho aqui na oração apostólica, né? A graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então ele é um membro da Santíssima Trindade. Ele também é eterno, conforme o Salmo 90, versículo 2, 1 Timóteo 1,17 e Hebreus 9, 14. Ele também é onipresente, conforme o Salmo 139, do 7 ao 10. Ele também é onipotente, conforme Zacarias 4, versículo 6 e Lucas 1, 35. E ele também é onisciente, 1 Coríntios 2, do 9 ao 11. Né? Isso mostra que ele tem
a mesma natureza do Pai e de Jesus. Ele tem os mesmos atributos. Assim como Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, o Espírito Santo da mesma forma. Amém? Então isso prova que ele também é Deus. Lembrando que há religiões, né, como os Testemunhas de Jeová, que eles ensinam que o Espírito Santo ele é uma força ativa. Né? E nós discordamos disso. Né? Para nós, o Espírito Santo ele não é uma força ativa, ele é o próprio Deus que habita em nós. Né? Até, diga-se de passagem, quando foi anunciado, né, que Jesus se chamaria Emanuel, essa palavra Emanuel é uma combinação de duas palavras, né, no original. El, em hebraico, significa Deus. E Eman significa barro. Então é Deus dentro do barro. Então é Deus conosco dentro do barro. Né? Emanuel a gente costuma traduzir por Deus, Deus é conosco, né? Mas é o Deus dentro do barro, é Deus conosco dentro do barro. Agora, significa que Deus está dentro de nós, é Deus em nós, né? Então, por isso que, às vezes eu falo, quando eu vou pregar num culto, assim, de vez em quando eu lembro, irmãos, presta atenção, porque embora seja um vaso de barro, mas Deus fala, né? Isso também na vida da pastora Alice, da Nice, da Indianara, seja qualquer pessoa de nós aqui, se você se oferecer para servi-lo, ele usa. Né? Falando nisso, naquele dia que eu levei a palavra lá em Tijucas, Sim. por que o senhor sentiu que deveria estar lá? Que eu escutei seu áudio. Não, sim, porque na verdade, em relação a Tijucas, nós fomos convidados para pastorear mesmo Tijucas, né? Diferente de Canelinha que a gente está ajudando, né? Lá não tem ninguém lá, então, embora a mãe que vai lá de 15 dias. Só que, então eu sinto esse peso, né? Esse compromisso. E se eu pudesse, eu estaria todo sábado lá. Mas hoje eu não tenho um dia de folga na semana. Então, às vezes eu pego esse sábado de folga, às vezes para ficar com a família, às vezes até para fazer uma coisa diferente, porque a gente não tem todo dia, tem um compromisso em algum lugar, né? Então, mas eu dentro de mim tenho esse sentimento, né? Que eu gostaria de estar lá sempre, né? Mas a gente é guiado pelo Espírito, né? Naquele dia eu peguei o carro e fui. Eu tenho que ir para lá. Aí fui, quando no meio do caminho olhei para o relógio, eu já estava atrasado demais, não ia dar tempo. Eu ia chegar lá muito atrasado. Aí parei no coque para comprar umas coisinhas que meu filho tinha pedido e voltei para casa. A senhora colocou o áudio para... Nós estávamos dentro do carro. Não, nós estávamos lá, né? Nós já estávamos lá. Aí eu escutei. Aí você falou, eu senti de ir aí. Aí eu pensei, porque outra coisa. Não, mas a palavra eu ouvi, né? A palavra que a irmã pregou foi a mesma palavra que eu preguei lá na escola de profetas, lá, Ezequiel 37, né? Sobre o vale de ossos secos, né? A mesma palavra que Deus deu para mim. Só que para a irmã Deus falou um pouquinho diferente, né? Mas eu ouvi toda a palavra, foi uma benção. E é mais esse compromisso mesmo de querer estar lá para ajudar, né? Porque sabe que só o instrumental nunca é igual, né? Com violão, teclado ao vivo, né? É melhor, né? Pelo menos eu penso que é. Amém? Mesmo porque o louvor do som, ele se estende muito, né? Sim. Aí a gente fica incomodado, porque parece que está ficando cansativo. Não é a mesma coisa, né? Mas vamos lá, vamos terminar essa aula. Comprovando, então, a Bíblia comprova que o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? Porque ele é uma pessoa também, nós podemos dialogar com ele, podemos conversar, podemos ter comunhão. E ele também apresenta, e por ser uma pessoa, a Bíblia apresenta os seguintes traços da personalidade do Espírito Santo. Então ele tem uma personalidade. Romanos 8, 27 afirma que ele pensa. Apocalipse 2, 7, o Espírito Santo fala, né? Eu citei um exemplo aqui que ele cantou para mim, né? 2 músicas.
Não cantou a música inteira, tá, irmão? Vamos pensar que ele cantou inteira. Ele cantou uma parte da música, né? Só para lembrar. Não vai pensar que o pastor Cristo está com essa bola toda aí, né? A pessoa, o Espírito Santo cantar a música inteirinha, do começo ao fim, aí também é demais, né? Ele ouve, Romanos 8, 26. Ele tem vontade, 1 Coríntios 12, 11. Sente tristeza, Efésios 4, 30. Experiência tremenda é quando você consegue discernir a diferença quando a tua alma está triste e quando o Espírito Santo está triste dentro de você. Eu consigo perceber. Eu consigo perceber. Quando a minha alma aqui está triste ou o Espírito Santo está triste, por quê? Por causa de algum pecado que eu dei. Alguma brecha que... Geralmente o Espírito Santo fica triste quando tem brecha ou quando você ficou magoadinho com alguém e está demorando para perdoar, né? Aí o Espírito Santo também se entristece, né? Porque mágoa não combina com o Espírito Santo. E até inclusive diz na Bíblia que ele se entristece quando tem mágoa, né? Então o Espírito Santo, às vezes, o Espírito Santo está triste, não é a nossa alma, é o Espírito Santo triste. E é tremendo quando a gente consegue perceber a diferença, né? Porque tem como corrigir isso, né? Se confessar dos vossos pecados. Fica meio pesado, a tua consciência pesa e fica, sabe? Sim, ser um sentimento ruim, né? Sentimento mal, tu sente mal, sabe que tu pecou. Quando a tua alma está triste, tu tenta ainda achar um culpado na outra pessoa para não se sentir tão culpado. É uma coisa que é diferente. Tu tenta ainda achar uma culpa naquela pessoa para justificar o porquê tu tá chateado ou porquê tu não perdoa, sabe? Quando é coisa da tua alma. Sim. Eu já passei. Embora que a alma fica triste por muitas situações, né? Não só situações envolvendo outra pessoa, né? Agora o Espírito Santo também não depende de envolver outra pessoa, basta que você peque, né? Então, e é bem fácil de perceber, principalmente quando você está assim muito cheio do Espírito Santo e está vivendo aquele momento assim que você está bem demais e de repente você dá uma vacilada, ele fica triste na hora, assim. Aí você já percebe de cara que você pisou no tomate, né? Naquela semana eu fiz tudo para estar na presença. Aí eu só olhava. Sim, quando ele vai pregar no culto, a gente... santificação redobra, né? Eu disse pro Pedro assim, ó, pelo amor de Deus. Não faça eu pecar. Não me faça pecar. Porque é a primeira pessoa que me faz pecar ele. Mas assim, nunca esqueça, né, que primeiro, sempre vai ser pela graça, né? Sempre vai ser pela graça. Já pensou? Você vai pregar num culto, na célula, aí você pecou 5 minutos antes, aí você não vai pregar mais? Né? Mas quando pode evitar, né, pastor? Claro. Outra pessoa a gente está sempre se policiando para viver em santidade, mas se acontecer por alguma situação, temos um advogado, né? Então pede perdão, aceita o perdão, porque também se eu pedir perdão e não receber o perdão, isso é orgulho, né? E aí o orgulho também pede Deus me usar. Então eu preciso aceitar a graça, né? Porque é só pela graça. Então o Espírito Santo ele também revela, né? 2 Pedro 1, 21. Ele ensina, João 14, 26. Ele testemunha nossa filiação a Deus, Gálatas 4, 6. Ele intercede por nós, Romanos 8, 26. Ele comanda, Atos 16, do 6 ao 7. E ele testifica de Jesus, João 15, 26. Eu estou lendo um livro do apóstolo René, que é O Mover do Espírito, né? E tem um capítulo que ele fala só sobre quando o Espírito Santo nos impede, né? Tem algumas passagens na Bíblia que Paulo vai dizer: eu estava indo para a Galácia e de repente fui impedido pelo Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo muitas vezes ele nos impede de fazer algumas coisas. Por isso que está escrito lá em Tiago, né? Você que diz que amanhã vou para tal cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Se o Senhor quiser, né? Então, se o Senhor quiser, o pastor Cristian vai para Chapecó. Se o Senhor não quiser, ele não vai. Então, o Espírito Santo vem nos impede, né?
Às vezes você está lá com a mala pronta e eu vou e de repente o Espírito Santo não vai, não. Eu te quero aqui. E quando ele fala, obedece, porque não vai adiantar. A viagem vai dar tudo errado se você for. Vai dar ruim, vai dar ruim. Então, obedecer é melhor. Amém? Amém. Na Bíblia, o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Deus, né? Conforme em 1 Coríntios 3,16. Ele também é chamado de Espírito de Cristo, Romanos 8, 9. Ele também é chamado de Espírito de vida, Romanos 8, 2. E também é chamado de Espírito de adoção, Romanos 8, 16. Na Bíblia, são símbolos do Espírito Santo. O fogo é um símbolo do Espírito Santo, Lucas 3,16. Fogo que consome, né? Fogo consumidor, Hebreus 12, 29. O vento é um símbolo do Espírito Santo, Atos 2, 2 e João 20, 22. A água, o rio e a chuva também são símbolos do Espírito Santo, João 7, 37 e 38, João 4, 14. O óleo e o azeite, né, também são símbolos do Espírito Santo, conforme Êxodo 30, 30, Levítico 8, 12, 1 Samuel 10, 1. O selo no caso de correspondência, né, também é considerado um símbolo do Espírito Santo. Efésios 1, 13 diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Né? 2 Timóteo 2, 19. E a pomba, né, é um dos símbolos preferidos do Espírito Santo, né? Mateus 3,16. Eu aprendi com a pastora Vera, é uma informação muito, muito interessante, né? Por que a pomba foi escolhida para ser símbolo do Espírito Santo? Né? Porque a pomba é um animalzinho que não tem fel e, portanto, não pode carregar amargura. O Espírito Santo não tem a mínima possibilidade dele carregar amargura. Então a pomba, e ela é branca, né? Representa santidade, pureza, né? Paz. Então aqui alguns símbolos do Espírito Santo na Bíblia, né? Lembrando que água de enchente não é a mesma coisa que água de chuva, tá? Uma coisa é você ter uma chuva sobre a tua casa que pode representar a presença do Espírito Santo, né? O apóstolo René sempre comenta que todas as vezes que ele chega numa cidade para um congresso, chegou na cidade, no aeroporto, chegou a chuva, né? Então, às vezes, a chuva é um símbolo do Espírito Santo que está vindo. Mas, às vezes, quando é chuva de enchente ou chuva de pedra, de granizo, isso representa muitas vezes juízo de Deus, né? Aí não é chuva de bênção, não. Aí não é o Espírito Santo, aí é juízo de Deus, muitas vezes, né? Muitas vezes. Não quer dizer que seja sempre, né? A gente nunca mais parou para observar. Sim. Mas quando a gente começou na visão celular, Sim. Todo encontro que nós fazíamos chovia. Sim. Todo, né? Era uma tradição. É que Deus estava marcando aquele tempo, né? Não que eu tive outras experiências assim nos dias de hoje, mas não tão frequentes como era naquela época, né? Mas é porque Deus estava marcando aquela geração. Inclusive, uma coisa que era muito comum, né? Você ia orar por uma pessoa e ela caía, né? Principalmente lá no encontro, né? E era muito comum, você só botava a mão na cabeça, ninguém empurrava ninguém, só tocava a mão, a pessoa caía, né? Isso era uma manifestação do Espírito Santo daquela época. Hoje é mais raro você ver alguém cair, né? Por quê? Porque, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, naquela época Deus estava derrubando por fora, agora está derrubando por dentro. Então o Espírito Santo ele se manifesta como ele quer, né? E eu sinto, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, que Deus ele não quer muito, como é que eu vou dizer assim, qualquer coisa que vai trazer glória para o homem. Porque, infelizmente, em tudo aquilo que é muito manifestações de poder, né, quando uma pessoa cai no espírito e acontecem coisas meio que sobrenaturais, isso tende a trazer uma certa glória para o homem, né? E Deus, eu vejo que no tempo de hoje, Deus está meio que limitando isso daí, né?
Até a manifestação do dom de línguas, que era uma coisa tão comum há alguns anos atrás, hoje, até as pessoas que falam em línguas, a gente percebe que já é uma coisa mais... Decoradinha. Não, controlada. Eu vou dizer, mais controlada, mais assim... Mas, pastor, não se vê mais Sim. pessoas usadas para traduzir. Falar, tá cheio as palavras, estão cheias. Mas Dom de traduzir interpretação de pra línguas, ler, né? pastor, não É vai. mais raro, né? Realmente, é Mas raro. tem que ter, não é? Temos que buscar, né? Eu não vejo. A Bíblia ensina que temos que buscar os dons, né? Buscar os dons. É. Mas Deus também me trouxe a lembrança que o nosso último encontro choveu. E choveu muito. Deu até uma enchente. É verdade, é verdade. Aquele encontro foi... Então, por o Espírito Santo ser uma pessoa, podemos ter relacionamento com Ele. E Ele me levará a glorificar a Deus. Posso contar com o Espírito Santo para estar comigo todos os dias. Pastor, mas a dúvida de muitos, até eu tinha essa dúvida. Sim. Medo de, tipo assim, ó, usar apenas um nome da Trindade. Tipo assim, mas se eu falar só com o Espírito Santo, ele verifica Jesus, tipo, tem que falar com os três, tem que falar com um só. Sabe aquela confusão assim, eu vou orar e vou falar com o Espírito Santo. Mas aí tem que orar como se fosse orar e falar com Deus também. Mas tem que orar e falar com Jesus também. Não Cada um tem um... Né? Eles têm esse meio que medo de estar com um e os outros não estão necessitados. Os três não se separam, os três não tem ciúme nenhum do outro, não existe isso, né? Então, geralmente eu oro ao Pai em nome de Jesus, mas tem dias que eu digo, Espírito Santo me ajuda agora, Espírito Santo me consola. Então, não tem uma regra. Quando eu dou né? bom Não dia, tem... eu acordo de manhã que eu pego o carro para ir trabalhar, que eu dou bom dia, eu tenho que dar... Bom dia, Espírito Santo. Os três. Para os três? Os três, eu tenho que, porque parece assim que... Tem Se sente melhor fazendo assim, né? Tu acredita? Eu só dou com o Espírito Santo. Eu dou os três. Quem leu o livro Bom Dia, Espírito Santo, do Benihim, né? Aprendeu a dar bom dia, Espírito Santo, quando acorda, né? Mas não tem uma regra, né? E Deus não tem... Eu já dava, mas comprei o livro agora. É bênção. Foi me empresta. É bênção, é um livro de cabeceira, né? Chegou essa semana. Ai, Senhor, Amém. eu acredito.